Bom dia, meio de semana, quarta-feira chegou, nós aqui hoje novamente com nossos grãozinhos no caminho, a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos, e o Evangelho traz para a gente hoje o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Provas voluntárias, o verdadeiro cilício, no item 28. Um homem está agonizante, vítima de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. É permitido poupar-lhe alguns instantes de angústia, apressando-lhe o fim? Quem, pois, vos daria o direito de pré-julgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir um homem à borda do fosso, para daí o retirar, a fim de fazê-lo retornar a si mesmo e de o conduzir a outros pensamentos? Em qualquer extremo que esteja um moribundo, ninguém pode dizer com certeza que sua última hora chegou. A ciência jamais se enganou em suas previsões? Sei muito bem que há casos aos quais se pode considerar, com razão, como desesperadores, mas se não há nenhuma esperança fundada em um retorno definitivo à vida e à saúde, não existem inumeráveis exemplos em que no momento de dar o último suspiro, o doente se reanima e recobra suas faculdades por alguns instantes? Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser para ele da maior importância, porque ignorais as reflexões que poderia fazer seu espírito nas convulsões da agonia, e quantos tormentos pode lhe poupar um relâmpago de arrependimento. O materialista, que não vê senão o corpo e não considera a alma, não pode compreender essas coisas, mas o espírita, que sabe o que se passa além do túmulo, conhece o valor do último pensamento. Abrandai os últimos sofrimentos quanto esteja em vós, mas guardai-vos de abreviar a vida, não fosse senão de 1 minuto, porque esse minuto pode poupar muitas lágrimas no futuro. São Luís e Paris, 1860. Pois muito bem. São Luís diz para a gente aqui que a gente tem que respeitar a vida até no último instante, porque ninguém sabe quando é o último instante. Então nós temos que respeitar a vida. Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém, mesmo pensando em aliviar o sofrimento. Porque às vezes, nesse momento de sofrimento, o espírito está se arrependendo de tudo o que fez de errado aqui nessa existência, nessa vida. É um momento que Deus deu para ele sofrer um pouco e sentir, né, o arrependimento tocar o coração. E quantos nós já sabemos de muitos casos em que a pessoa está para desencarnar e de repente ela melhora. Ela tem 1 hora de lucidez, tem um dia de lucidez e recobra a consciência. E é nesse momento que ela vai pedir perdão, que ela vai se arrepender, né, do que deixou de fazer ou então do que fez de errado nessa vida. E nesse momento é importantíssimo o sofrimento dela ser aliviado para ela poder refletir um pouquinho antes de partir. É um momento de graça que Deus dá, né? E nós, como humanos, mesmo sentindo o desejo de aliviar o sofrimento, né, pela eutanásia, né, que é o nome certo, a eutanásia, né, a gente apressar a morte, a gente não deve fazer isso. A gente não deve fazer isso, porque ninguém sabe se realmente aquele ali é o último momento da pessoa, né? Deus tem esse poder de reviver, de reanimar, de dar novamente uma oportunidade para aquela pessoa, né? Então nós não temos direito algum sobre a vida de ninguém. Nós não temos direito algum em opinar, em apressar a morte ou não. Nós temos que cumprir a lei divina. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, né? Então nós temos que cumprir isso até o final. Não temos direito algum de apressar a morte de ninguém,
mas temos a obrigação, como cristãos, de aliviar o sofrimento, de procurar fazer o que pudermos para aliviar o sofrimento. Tá bom? Morte, não. Ajudar, sempre. A questão de hoje do Livro dos Espíritos é a questão 206 do capítulo 4, Pluralidade das Existências, falando aí no parentesco e a filiação. Do fato de não haver filiação entre os espíritos descendentes de uma mesma família, segue-se que o culto dos ancestrais seja uma coisa ridícula? Seguramente que não, porque se deve sentir feliz de pertencer a uma família na qual espíritos elevados se encarnaram. Embora os espíritos não procedam uns dos outros, eles não têm menos afeição aos que lhes estão ligados pelo laço de família, visto que os espíritos frequentemente são atraídos em tal ou tal família em razão de simpatia ou por ligações anteriores. Mas crede que os espíritos dos vossos ancestrais não se honram pelo culto que lhes fazeis pelo orgulho. Seus méritos não refletem sobre vós, senão pelo esforço que fizerdes para seguir os bons exemplos que vos deram. E é só assim que a lembrança pode não somente lhe ser agradável, mas até útil. Então, como nós sabemos, não existe filiação entre espíritos. Espíritos não geram espíritos, né? Então, ele perguntou, Kardec perguntou para os espíritos e ele simplesmente falou, né? Eles falaram que a gente não tem que ter orgulho pelos antepassados nossos, porque eles fizeram o que tinham que fazer, era a missão deles, ou era um grau, que tinha um grau talvez mais elevado, espiritual, que fizeram coisas boas, que fizeram grandes obras, né? Que foram grandes pessoas encarnadas. Nós não temos que ter um orgulho por isso. Nós temos que ter gratidão por termos em nossas famílias terrenas, né? Nossos antepassados, pessoas desse nível, espíritos desse nível, né? Com um grau de elevação maior. Isso é o que eles sentem, o que eles querem. O que eles querem é a lembrança, uma lembrança boa, uma lembrança que faça bem para eles, né? É a gente lembrar e agradecer, lembrar e fazer uma oração, lembrar desses antepassados, né? E agradecer ao Pai por ter tido a oportunidade de tê-los como antepassados nossos, porque são espíritos elevados e que lá do outro lado hoje eles querem que a gente se eleve também, que a gente melhore, que a gente progrida o mais rápido possível e que no nosso reencontro a gente possa estar mais próximos, espiritualmente falando. Bom, pessoal, cada um interprete da melhor maneira possível, né? Minha interpretação às vezes não atinge onde eu queria atingir, mas eu tenho certeza que alguém pode puxar um ganchinho disso aí, né, para a sua vida. Que Jesus abençoe nossa quarta-feira, que nos encha de paz, de luz, de esperança, de amor, né? Que tenhamos trabalho, saúde, fé e esperança no nosso coração. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração.